Paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Hoje eu quero assim fazer um vídeo resposta ao meu querido irmão em Cristo, Rafa Silva, né, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu dirijo a ele como irmão. Ele não me considera muito como irmão, não. Ele diz que eu estou classificado lá em Hebreus capítulo 6, que eu já apostatei da fé e que para mim não tem mais jeito, não. Eu já estou perdido, né? O irmão Rafa Silva já me mandou logo lá pro Lago de Fogo, né? Eu já tô com, a minha passagem ele já me deu, né? Ele nem me vendeu, ele me deu. Ele disse que eu já tô perdido mesmo, né? Mas eu não fico chateado com isso, não. Então eu vou fazer um vídeo resposta, irmão Rafa Silva, sobre uma questão assim que é bastante discutida há séculos, né? Isso desde o período da igreja primitiva que já existia essa discussão sobre a questão alimentar, sobre animais puros e impuros, o que o cristão pode ou não pode comer, né? Porque nós sabemos que lá no Levítico capítulo 11 existia aquela lista de animais que era proibido, né? Animais classificados como animais impuros. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual o irmão Rafa Silva pertence, eles têm essa restrição. E eu respeito. E é um direito que eles têm. É porque as Escrituras deixam isso bem claro. A palavra de Deus diz lá no capítulo 14 do livro de aos Romanos: um crê que de tudo pode comer, o outro que é fraco como legume. Aquele que come não julga o que não come. E o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu como seu. Então eu respeito o ponto de vista do irmão Rafa Silva, mas ele não respeita, né? Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 16 e 17, o apóstolo vai dizer: ninguém vos julgue pelo que você come, pelo que você bebe, por causa de dia de festa, luas novas ou sábado. Tudo isso era a sombra das coisas que haveria de vir. O corpo agora é de Cristo. Mas o irmão Rafa Silva julga. Ah, não, se você, eu já vi vídeo aqui dele falando que a pessoa vai perder a salvação, porque a pessoa come algum tipo de animal que, segundo o livro de Levítico capítulo 11, era restringido. Então vai perder a salvação. Olha que absurdo. Não existe um só texto dentro das Escrituras que faça esse juízo, né? Que diga assim, olha, eu já vi dentro das Escrituras o quê? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os idólatras, né? E todos aqueles que amam e praticam mentira. Agora, eu não vi ainda dentro das Escrituras, principalmente o Novo Testamento, o Velho também nunca vi, mas principalmente o Novo Testamento, que é a nossa regra de fé, doutrina e prática, onde existe uma sentença para quem não guarda o sábado, para quem não come determinado alimento. Mas a Igreja Adventista, juntamente com seus membros, eles fazem esse juízo, né? Então nós estávamos tratando dessa questão. E eu pedi a ele que ele fizesse o exegese do capítulo 14 do livro de aos Romanos. Qual era o assunto que Paulo estava tratando ali? E ele disse que o apóstolo Paulo estava tratando de alimento sacrificado ao ídolo. Aí, só que isso é complicado. É complicado por que é complicado? Porque primeiro o apóstolo Paulo, ele toma partido. Ali no capítulo 14, ele toma partido. Ele diz: um crê que de tudo pode comer. O outro que é fraco come legumes. Ele disse: eu estou certo no Senhor, que nenhum alimento de si mesmo é impuro, a não ser para aquele que a tem como impuro. Para esse sim é impuro. Por quê? Porque a sua consciência está contaminada. Depois ele vai seguir lá mais na frente, ele diz: olha, se o meu irmão se escandalizar em eu comer carne, eu não como mais. Pronto, acaba o problema. Eu não quero escandalizar, porque em outro capítulo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, portai-vos de maneira tal que não venhais a dar escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação de não dar escândalo a ninguém. Então ele disse: então se o meu irmão se escandalizar por causa do alimento, eu não vou nem comer mais carne. Entendeu bem? Porém, ele deixou bem claro: tudo é limpo para aqueles que têm a consciência limpa, mas nada é puro, nada é puro para aqueles que estão com a sua consciência contaminada. Aí ele continua dizendo: olha, bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que ele aprova. Porque se alguém come
com dúvida, ele peca. Porque tudo que não faz parte da fé é pecado. Então o irmão Rafa Silva, ele disse que o apóstolo Paulo estava falando de alimento sacrificado ao ídolo. Então que, pelo contexto, o apóstolo Paulo comia. E ainda estava dizendo que podia comer. Ele não proibiu no capítulo 14. Não proibiu. Ele não disse, olha, não coma, porque isso é errado, é sacrificado ao ídolo. E ele, para justificar o seu ponto de vista, foi lá para o capítulo. Ele nem fez a exegese do capítulo 14. Ele já pulou diretamente, né? Lá para o capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Onde o Paulo está ali, sim, o apóstolo Paulo está sendo específico. Ele está sendo claro e transparente. Ele diz com todas as letras que ele está falando de alimento sacrificado ao ídolo. Aí ele vai dizer, olha, o ídolo nada é. E o sacrificado ao ídolo também nada é. Né? Aí ele disse, nada é no mundo. Agora, né, aqui, você que tem ciência, você que sabe que o ídolo nada é, se você for visto no templo dos ídolos, né? Então você vai induzir aquele que tem a consciência fraca de também comer das coisas sacrificadas ao ídolo. Bom, aí já foi, né, uma aparente autorização por parte de Paulo para que dizer que nós podemos comer, não tem problema não. Né? Mesmo que o próprio Paulo, lá no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, junto com os apóstolos, junto com Tiago e também o Espírito Santo, proibiu. Lá está escrito, olha, aqueles que obedecem a Deus de entre os gentios, né, pareceu bem a nós, os apóstolos, e também ao Espírito Santo, que se abstenham, que não comam, né? Aí o que é que acontece? Então o apóstolo Paulo vai estar se contradizendo com ele mesmo e com o Espírito Santo, está se opondo não somente ao Espírito Santo, como também ao apostolado. Então estaria o apóstolo Paulo autorizando lá no capítulo 8 do livro de 1 Coríntios que nós podemos comer da coisa sacrificada ao ídolo porque o ídolo nada é, né? Será que é isso mesmo? Não, eu vou te convidar agora para a continuação desse mesmo assunto. O irmão Rafa Silva leu parte, só que o assunto é extenso. Ele inicia no capítulo 8 e ele se estende até o capítulo 10. Né? Então eu vou convidar você para nós ali dar continuidade para ver se o apóstolo Paulo realmente autorizou alguém comer, ou se ele comia mesmo, né? Como o irmão Rafa Silva deixou transparecer. Vamos lá para o contexto do livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Estamos aqui no capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, a partir do verso 14, onde começa com um subtítulo dizendo assim: a idolatria é culto a demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como é entendido, julgai vós mesmo que digo. Porventura o cálice de benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Que ele está falando da Santa Ceia, né? Aí ele disse assim, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Então, irmão Rafa, aquele que está comendo do sacrifício aos ídolos, ele está participante do altar dos ídolos. Aí ele vai dizer, mas digo, o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não, o próprio apóstolo Paulo já tinha dito lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, não é mesmo. E eu estou em plena concordância com o apóstolo Paulo, não é mesmo, nem tanto o sacrificado e nem o ídolo. O problema não está no sacrifício e nem no ídolo, mas a quem é oferecido, este é o problema. Olha o que é que diz o verso 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha aqui, irmão Rafa, ele proibindo. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, né, que é a ceia, e nem o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e nem da mesa dos ídolos, que é a mesa dos demônios, irmãos. Olha aí, irmão Rafa Silva. Tá vendo só a situação que você se colocou? Será que é isso mesmo que as Escrituras falam? Será que o apóstolo Paulo comia mesmo? Você